Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Manaus. Hoje eu vou receber a Juliana Medina, especialista em investimento e muito mais. Nós vamos, inclusive, aprender um pouco mais sobre o ofício dela. Ju, muito obrigado pela presença. Espero que você possa divulgar o seu trabalho, que é fantástico. Eu que agradeço pela oportunidade, Alberto. E, com certeza, falar de investimento é muito importante, pois ainda há muitos mitos, né, sobre o tema. Então, a gente tem que derrubá-los. E só através de informação e de muito conhecimento é que a gente consegue isso. Perfeito. Olha, eu vou começar justamente falando sobre esse mito. Eu mesmo, Ju, antes de começar a investir, hoje eu invisto pouco. No que refere à bolsa e outros produtos. A gente, inclusive, precisa fazer uma reunião, um a um, para eu entender melhor como fazer. Mas fato é, eu sou da época em que você tinha a poupança, você tinha tesouro direto, e quem investia no tesouro direto era o espertão, era o cara que sabia tudo de investimento. Depois, com o advindo de algumas grandes empresas, eles começaram com aquele slogan de desbancariza, né? Ou seja, tira o dinheiro do banco e começa a investir. Eu fiz isso. Não deu muito certo. Pronto, então, quais são os mitos que você se refere e qual é o tamanho do mercado brasileiro no que tange a investimento? A gente tem chance de crescer, tem espaço para isso? Pronto, boas perguntas. Primeiro, essa questão mesmo da desmistificação em relação a tirar os dinheiros do banco e não deu certo. A gente vê aí no mercado que tudo sofreu muita evolução. Sim. E o mercado financeiro, lógico que ele não ficaria para trás. Então, a gente vê realmente esse avanço quando surgem, né, os bancos digitais. Certo. E isso é muito importante para que a gente busque realmente investimentos que sejam mais adequados ao investidor. E não você fique preso àquele produto único que o banco tem e você tem que se adaptar ao que o banco estava ali oferecendo. Pois, inclusive tem um detalhe, né? Eu abri uma conta em esses bancos de investimento, essas empresas de investimento, e eles fazem uma pesquisa, se você é moderado, conservador ou se você é arrojado, né? No meu caso, quando deu que eu era conservador, eu me sentia até mal. Falei, poxa, eu sou conservador. Mas é bom, porque quando você é conservador, mostra a tua tolerância ao risco. E naquele momento, o dinheiro que eu coloquei ali era relevante para mim. Que, aliás, é uma coisa que é importante a gente pontuar. Não adianta pegar todo o dinheiro que você tem na vida e colocar no mercado de ações ou qualquer que seja. Porque se você perder, e eu perdi um pouco disso, você sofre muito. Então, a minha pergunta para você é o seguinte. Você tem investidores mais conservadores até os mais arrojados, certo? Correto. Quando a pessoa quer investir, o que você sugere para ela? Como é que ela entra no mundo dos investimentos? Pronto. O primeiro passo é fundamental que a gente entenda de fato qual é a necessidade daquela pessoa, daquele investidor. Então, meu primeiro ponto é ter uma reunião muito individualizada, entender qual é a sua necessidade, como é que você se sente também em relação àquele recurso. Porque, assim como eu costumo dizer, a gente é um organismo único. Não existe o organismo que ganha o dinheiro, o organismo que é empresário ou o organismo que quer gastar tudo. Você é uma pessoa única. E nós temos que trabalhar dessa forma, olhando isso. Assim como, né, tudo que a gente faz na vida, o investimento também é muito emocional. Então, quando você começa, né, como você trouxe, eu tinha um valor que era muito importante para mim e que provavelmente você já tinha planos de estar utilizando ele. Né, investir no seu negócio ou investir em alguma realização de sonho com a aquisição de algum bem. Era o dito colchão financeiro. Eu tinha um valor que representava 6 meses da minha sobrevivência. Aí eu falei, eu não posso deixar esse dinheiro parado. Então eu vou fazer na minha ideia, né? Vou fazer com que esse dinheiro se multiplique. Então eu vou ter até o final do ano, super leigo, né? Até o final do ano eu vou duplicar esse valor e vou ter 1 ano de reserva financeira. Não aconteceu isso. Com certeza. Porque, primeiro, por que a gente precisa investir? Porque a gente precisa proteger o nosso capital. Justo. Né? A gente sabe que, infelizmente, o nosso país é um país extremamente inflacionário e temos que preservar o nosso poder de compra. Sim. Então, esse primeiro deve ser o primeiro objetivo em qualquer perfil de investidor. Então, o primeiro objetivo é proteger o seu capital. Correto. Esse é o meu principal objetivo como assessora. É preservar o seu capital, sim, gerando resultados, gerando rendimentos. Mas o meu foco
principal é preservar o seu poder de compra. Isso eu ia te falar agora. Para, no mínimo, preservar o poder de compra, que é justamente o que a inflação faz. Ela corrói o poder de compra. É isso, correto? Isso, justamente. Então, assim, como você falou, perguntou sobre os tipos, né, de investidores que eu atendo. Mesmo aqueles investidores mais arrojados, e eu sendo sócia da Aquavério e também somos sócios do Banco BTG Pactual, nós lá denominamos esse perfil de investidor como sofisticado. Até esses perfis, você precisa ter o seu colchão de proteção. Porque só dessa forma, de fato, você vai ter a sua carteira de investimento sustentável e que ela vai gerar essa proteção ao seu capital. Então, não existe 100% em nenhuma estratégia, né? Isso a gente já ouvia dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? Nunca deposite todos os ovos na mesma cesta. Justo. Então, a gente não pode esquecer disso nunca nos nossos investimentos. Mas, acima de tudo, é realmente criar uma estratégia de investimento que seja adequada para você. Júlia, essa estratégia pode mudar? Pode, mas é difícil. O meu perfil pode mudar? Pode. Assim como a nossa economia, ela também muda. Então, até nesse momento que a gente passa por uma taxa de juros extremamente alta e ainda uma volatilidade no mercado, não só aqui no Brasil, mas globalmente, né? Os Estados Unidos está aí ainda com toda a situação de inflação. Agora o mercado volta a precificar, ele vai voltar a baixar juros, não vai, enfim. Essa volatilidade no mercado está ocorrendo. Então, faz sentido eu ser realmente aquele investidor tão sofisticado assim? Ou talvez seja um momento de cautela e procurar uma carteira um pouco mais defensiva? Perfeito. Eu vou aproveitar esse momento. Primeiro falar que a taxa, pelo que eu sei, a taxa base é a Selic para esse tipo de coisa? A taxa de juros do país é a Selic. Você sabe em quanto está agora? Hoje ela está em 14,75% ao ano. Eu tenho acompanhado as notícias e a gente vê a tentativa do governo de aumentar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Não sei se vai cair, se o presidente da Câmara vai derrubar isso, mas na sequência eles já publicaram a intenção de sobretaxar os investimentos em letra de crédito, agrícola e imobiliário também. Você tem mais informação sobre isso? Vai acontecer? Ótima pergunta e também assim muito difícil, né, de comentar se vai ou não acontecer. Mas o que é que eu posso contribuir com esse assunto? Não é de hoje que a gente já vê uma grande preocupação fiscal aqui no nosso país. Né? E isso, independente de governo, a gente vem atravessando essa problemática há algum tempo. E isso, né, como a gente está com um país que não tem uma estratégia e ações que definam qual é a sua política fiscal, isso deixa o mercado muito desinformado. E aí, por isso, a gente vê esses picos e vales ocorrendo a cada momento. Por quê? É o que eu sempre costumo dizer. Não é que o mercado não gosta de boa ou má informação. A gente gosta de informação para poder se posicionar. Então, se a gente está no escuro, fica realmente muito difícil. Então, o que é que acontece? O governo, né, hoje, para tentar sanar essas dívidas que ele tem, ele está anunciando, sim, diversos pacotes. Inclusive esse que você comentou há um pouco mais aí de 2 semanas atrás, sobre as taxações do IOF, né? Aí elevando as taxas para quem vai investir fora, para quem, né, envia para investimento ou para até quem vai viajar e vai usar ali o cartão de débito no exterior. Mas, além disso, o que é muito ruim aqui para a nossa economia é esse aumento de IOF. Deixa o dinheiro muito caro. E hoje, como a gente já está, como você mesmo comentou, com a taxa de juros muito alta, elevar ainda mais o crédito fica muito difícil. Para quem quer investir, inviabiliza. Simples assim. Justamente. Então, as empresas, as quais possam estar até com recursos, elas deixam de investir no seu crescimento. Porque eu não sei, né, a empresa pensa, não sei como é que está o mercado, não sei o que é que me espera no futuro, prefiro resguardar o meu capital. E aí as empresas não crescem, os empregos também não acontecem, e aí não é nada benéfico para a nossa economia.